bom dia a todos e a paz do Senhor. Vamos continuando com o nosso propósito. Hoje com o Salmo 2, nosso propósito 150 dias, onde nós vamos romper as barreiras e ver os milagres de Deus na nossa vida em meio à crise, em meio ao deserto, em meio à situação em que estamos vivendo. E vamos aproveitando para ler todo o Salmo, nos alimentar com a palavra de Deus e entender um pouco. Salmo 2. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes, lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás como a vara de ferro. Tu os arrebentarás em pedaços como a um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó vós, reis, sede sábios, sede instruídos, vós, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Amém. Aqui o Salmo, para não tomar tanto tempo, não dá tempo de explicar versículo a versículo, mas o versículo primeiro, porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Por quê? É uma pergunta. Por que eles tramam, mas tramam em vão? E o 2, os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Falando em ungido, a gente se lembra do reinado de Davi. Quando Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 16, foi ungido a rei, escolhido por Deus, e as pessoas não davam nada por ele, não acreditavam que Deus ungiria aquele moço a rei. Foi-lhe colocado muitos outros de posição e valores aos olhos dos homens, maior do que Davi. Mas aquele a quem Deus escolhe, ele se responsabiliza. E lembramos também do reinado de Jesus, que é um reinado espiritual, mas os governantes e os reis da terra se posicionaram contra, fizeram de tudo para destruir o governo estabelecido por Jesus. E mais abaixo vai falar sobre isso, o reinado. Mas se a gente trouxer para os dias de hoje, eu não vou esmiuçar cada versículo, mas a gente entende que o mundo hoje não é diferente. Se opõe às obras de Deus, ao ungido de Deus, aquele que hoje sabemos que não temos reis ungidos como foram no passado, mas temos pessoas escolhidas por Deus para realizar grandes obras aqui na terra.
e principalmente no reinado espiritual, que foi o reinado estabelecido por Jesus, o Cristo, o que veio para ensinar valores. Valores esses contrários aos valores pregados e vividos no mundo cotidiano, onde cresce a iniquidade, onde se multiplicam a violência, os maus costumes, os desrespeitos. Nós que prezamos pela Bíblia Sagrada, o livro deixado a nós da parte de Deus por homens inspirados por Ele para nos trazer ensinamentos. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que aquele que cumprir os mandamentos do Senhor e andar na verdade, este será abençoado. Todas as bênçãos prometidas a Abraão seguirão a ele. Mas às vezes entendemos de bênçãos, queremos um evangelho fácil, uma vida fácil, onde temos Deus, ou Jesus, ou os anjos a nosso dispor, dispensando bênçãos a todo momento. Lá em Tiago diz que pedis e não recebeis porque pedis mal, pedi para os vossos próprios deleites. Então nós precisamos entender que esse reinado a que fomos chamados, a que fomos ungidos, é um reinado para o bem, para a verdade, para a justiça. Esse é o reinado que Jesus estabeleceu aqui na terra. E eu quero rapidamente falar, o versículo 3 diz: rompamos as suas ataduras, ou seja, as correntes, lancemos para longe de nós as suas cordas, as algemas, não é? Porque as coisas do mundo vêm para nos acorrentar, vêm para nos algemar, vêm para nos deter, vêm para nos atrapalhar, vêm para nos desanimar. Mas precisamos romper com tudo isso. E o 4 diz que aquele que se assenta no céu se rirá e os terá por escárnio, porque toda ferramenta preparada contra Deus e contra a sua obra é em vão. E Ele continua soberano, Ele está no controle de tudo, Ele repreende a terra. Nós vemos aí as crises, nós temos aí a pandemia, que muitos atribuem ao diabo, muitos até falam contra Deus, que Deus permitir tantos pastores, tantas pessoas boas, tantos evangélicos e até não evangélicos, mas grandes líderes, que são pessoas que trabalham para o bem e estão morrendo rapidamente. Mas Ele é o dono da vida e Ele está no controle de tudo. Eu, por minha parte, particularmente, atribuo, sim, a uma permissão de Deus todo esse acontecimento, essa situação, para que o mundo reconheça a soberania de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos formou de apenas 2 células no ventre de nossas mães. Ele tem o controle de tudo, mas o que é que Ele quer de nós? Né? Aqui no 7, versículo 7, eu declarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, nesse dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Mas o que são essas terras? O que são essas possessões? O que Ele nos prometeu? O que nós devemos pedir? As terras, os territórios? A guerra é espiritual. Nós precisamos conquistar territórios marcados pelo adversário. Não digo inimigo, porque nós devemos amar até o inimigo. Então, aquele opositor que puxa
os seres humanos para o mal, para a violência, para a discórdia. E nós, os escolhidos, os que nos consideramos e sentimos isso, que somos escolhidos, devemos pedir sim, pedir conhecimento, sabedoria, autoridade, entendimento. Devemos pedir paciência, discernimento. E aonde aqui no versículo 10, agora, portanto, vós reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Não fomos nós constituídos juízes ao pé da letra para julgar, mas sim para discernir as situações, os acontecimentos que nos sobrevêm, as pessoas que nos rodeiam, de que lado elas vêm, para onde querem nos levar, o que tem trazido para nós, o que nós temos recebido com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, o que temos recebido. E aí diz o versículo 11 e 12: servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, porque para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve a sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem a sua confiança nele. Devemos servir a Deus, devemos ser sábios, devemos ser instruídos. Para isso precisamos buscar conhecimento. Por isso, esse propósito dos 150 dias, 150 salmos. Vamos ler a Bíblia, mas vamos começando pelos salmos, para buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar discernimento e assim aumentar a nossa confiança naquele que nos criou com alegria, paz. Em todo momento de dificuldade, podemos sim, em Cristo, ter paz. Paz não é ausência de conflito, é como a gente se comporta no conflito. Eu posso ter paz em meio à dificuldade quando eu sei que o governador da minha vida é poderoso o suficiente para me ajudar. Pois ele disse: se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passarem pelas águas, eu passarei contigo. Então ele está comigo, ele está com você, ele está conosco e a vitória é certa em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um dia de reflexão, um dia de confiança, um dia de regozijo, de alegria. Canta, louva a Deus. Expõe a tua gratidão pela vida de cada dia, expõe a alegria de confiar num Deus que tudo pode. E vamos em rumo aos nossos milagres, rompendo as barreiras e observando com os nossos olhos carnais os milagres, as maravilhas que Deus já está fazendo nesse propósito. Para quem começou, para quem está começando hoje, vamos em frente, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.